Olá, meu nome é Alexandre Mesquita, eu sou aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Farroupilha. E eu venho aqui executar uma reflexão, eu chamaria, relativa a uma disciplina que eu estou fazendo de caráter de APNP, que é Gestão Ambiental. Nessa reflexão, então, eu gostaria de trazer alguns elementos para discutir um pouquinho, pensar um pouquinho a respeito das questões envolvendo a minha prática para o qual eu almejo me tornar um profissional, que é a Engenharia de Controle e Automação, e essas questões ambientais que atualmente elas estão muito em voga, né? Muito em termos assim de importância, a gente pode dizer uma prioridade bastante grande. Mas a engenharia de controle e automação, ela está relacionada a, muito pelo menos assim, dos seus objetivos, a indústria. E a questão da indústria, ela tem as práticas industriais, que são relativas, cada uma tem as suas peculiaridades, então são relativas aos produtos fins de cada empresa. E também a questão do crescimento industrial, que está muito vinculado à questão do próprio crescimento econômico e desenvolvimento de uma nação. A indústria, ela tem um papel preponderante nisso. Ela não é o único, não é o fundamental, mas é importante. Cada empresa, ela sim vai ter a sua forma, a sua interface ali, sua forma de lidar com as questões ambientais, no sentido dos cuidados necessários. E vai ter legislações, obviamente, para isso. Mas eu acho que o grande confronto, a principal reflexão que a gente tem que pensar, que eu pelo menos penso, é com relação a como equilibrar os dois interesses. Porque, quer queira, quer não, devido a inúmeras questões, mas a gente pode elencar como a principal a questão do desenvolvimento tecnológico em várias áreas, inclusive na área da saúde, né, as pessoas estão vivendo mais. E a população está, por causa disso, aumentando. Então, como é que isso impacta no ambiente, esse aumento? Nós precisamos de mais terras para se estabelecer, para atuar, para modificar no sentido de produção de alimento, mas ao mesmo tempo a gente precisa também, em certas circunstâncias, não atuar, como por exemplo na preservação de florestas. Então, as questões ambientais, elas, por um lado, trazem essa coisa que é importante para a gente: vida, o ar que a gente respira, a água que a gente usufrui, enfim, todo o nosso panorama verde aqui no entorno que nos faz bem de uma ou de outra maneira. Por outro lado, com a população crescendo, é necessário a gente produzir alimento, é necessário que a gente desenvolva mais inovações. E para desenvolver inovações, soluções que vão surgir a respeito de demandas muito em função do crescimento populacional e das necessidades que as pessoas têm, a indústria tem que crescer. Mas para a indústria crescer, a parte do meio ambiente se coloca como, normalmente, um parâmetro de oposição, de resistência a isso. Eu posso esmiuçar isso de uma forma um pouquinho mais detalhada, trazendo à tona o próprio assunto que eu venho trabalhando ao longo das atividades na disciplina de gestão ambiental, que é o processo de produção de células fotovoltaicas. As células fotovoltaicas, a energia solar, a qual elas estão relacionadas, sempre são vendidas como uma forma de energia limpa, uma forma, como é que o pessoal costuma dizer, sustentável de produção de energia, já que ela não inunda regiões como faz a energia hídrica, ela não tem aquela ameaça constante como faz ao meio ambiente, como faz a energia nuclear, em termos assim de um acidente. Ela não tem uma ameaça
do tipo poluição do ar, como são as termoelétricas, né, que queimam carvão e outro tipo de substância. A fotovoltaica não, a princípio ela simplesmente está colhendo algo que já nos é dado há bilhões de anos, que é a energia solar, e a convertendo em energia elétrica. Então a gente percebe aí incentivos governamentais, incentivos bancários, para que empresas e domicílios consigam pegar e de alguma forma financiar uma instalação fotovoltaica, de painéis fotovoltaicos, para gerar energia, inclusive gerar energia não só para a própria residência, como também com possibilidade de colocar na rede elétrica de distribuição. Ótimo, realmente eu concordo que esse é um panorama bastante interessante em termos de produção de energia. Mas pelo que eu pude constatar, né, no estudo que eu fiz, a grande problemática nesse campo ela vem no depois, que muito pouca gente fala, o descarte. O que fazer se for feito um investimento maciço, que parece que é o que vai acontecer, com as células fotovoltaicas que já não conseguem mais produzir uma quantidade razoável de energia? Provavelmente elas vão ser trocadas por outras. E para onde vai o descarte desse tipo de equipamento, então, já obsoleto? Ele contém materiais tóxicos ali dentro. A extração do silício, né, é o principal componente da célula fotovoltaica, que é baseado na tecnologia de semicondutores. O silício, para sua extração, para o seu refino, também se vale de alguns materiais que não são ambientalmente amigáveis. Então, nesse caso, demonstra bem as questões que eu quero mostrar. Nesse caso específico, eu quero mostrar num caráter mais geral. As fotovoltaicas, elas vêm para resolver um problema de desenvolvimento, fornecimento de energia elétrica. Elas vêm, aparentemente, para resolver um problema também de impacto ambiental. Elas poluem ou modificam muito pouco o ambiente à sua volta. Legal. Só que ali na frente, elas vão sim, cobertor curto, né, trazer problemas, principalmente nessa parte de descarte. Então, qual seria a solução, na minha opinião? Eu até posso dizer assim, como um futuro engenheiro, que seja de controle e automação. Nesse caso, a norma. Nesse caso específico, claro, sim, tem a questão das tecnologias, né? E a gente vai ter que evoluir também em tecnologias para extração do silício, de repente para usar um outro material supercondutor, de repente para a produção dos componentes do painel de uma forma mais otimizada e com menos impacto ambiental. Isso sim, isso é meio default. Talvez até também tecnologias para a própria reciclagem, para o reaproveitamento. Tá. Mas o que eu digo assim, no sentido agora, enquanto não vierem essas tecnologias, o que a gente pode já se preparar para o futuro, que esse é, eu diria, certo com relação às fotovoltaicas. É uma legislação moderna que foque principalmente nisso, né, num bom descarte desses painéis. Na Europa, não sei se os Estados Unidos, algumas regiões elas já estão ensaiando a solução exatamente nessa linha que eu estou falando, né? Algumas já obrigam as próprias empresas geradoras dos painéis ou instaladoras dos painéis a se responsabilizar depois pelo recolhimento dos mesmos quando obsoletos. Porque senão essa conta, mais cedo ou mais tarde, ela vai acabar surgindo também para o próprio consumidor. A gente pode trazer várias áreas contribuindo com isso, a própria filosofia, também sociologia. O pessoal tem que sentar, olhar para o problema e ver que soluções a gente pode trazer para que uma boa prática ela torne sustentável até. Ainda manter a questão fotovoltaica, porque se complicar muito, também tiver muita penalização para quem produz, isso aí a longo prazo pode simplesmente pegar e inibir isso aí, por questões de acomodação, até manter a própria produção ainda, né, de energia elétrica nos moldes que se tem hoje com as fontes diversas aí, poluidoras ou de forte impacto ambiental. Ok? Eu acho que era esse o meu recado, né? Espero ter trazido alguma coisa interessante para vocês. Muito obrigado. Um abraço.